Quero te parabenizar porque decidiste investir no teu conhecimento e isso é incrível que nem todas as pessoas fazem. E bem-vindo ao nosso curso GEP Gráficos Pro aqui no Excel, tá? E sem mais demora eu vou dizer o porquê que estamos aqui. Claramente já sabes que é para vermos como fazer gráficos Pro no Excel, mas eu gostaria antes de falar um pouco da importância de termos gráficos bem estruturados no Excel. É que parte do mundo agora é muito visual e no Excel a parte visual é assim muito feita com os gráficos. Por isso é que eu propus esse curso para ti, para conseguirmos ter ali planilhas bem visuais ou planilhas que conseguem comunicar com outras pessoas visualmente e meio que acabando facilitando muito a interpretação das nossas planilhas. A planilha que vamos utilizar aqui está aí o link na descrição para obteres, então basta clicar aí no link, terás a possibilidade de baixar a planilha que estaremos utilizando aqui e sem mais demora vamos até lá do meu computador. Pronto, essa é a planilha que vamos utilizar, nós vamos utilizar 3 exemplos, esse é o primeiro, aqui temos o segundo e aqui o terceiro. Primeiramente vamos ver uma inserção de gráfico de coluna e é o mesmo modelo também para todo tipo de gráfico. Após isso, vamos ver um exemplo combinando 2 tipos de gráfico, começando, claro, pelo gráfico de coluna e adicionando depois um gráfico de linha. E no último exemplo, vamos ver outras maneiras de inserirmos um gráfico. Sem se esquecer que em todos esses exemplos nós vamos passar sempre pela formatação dos gráficos, que é basicamente a parte que muito nos interessa aqui nesse curso, que é conseguir deixar aí os nossos gráficos bem mais personalizados para cativar mais a atenção das pessoas que estarão olhando as nossas planilhas, tá? Então bora lá para a primeira parte. Como é que eu faço então a inserção de gráficos no Excel? A primeira fase é sempre selecionar os meus dados de entrada, então nesse caso eu vou estar a inserir um gráfico de coluna para as vendas que eu tenho aqui, ou seja, tenho aqui os nomes dos funcionários e as suas respectivas vendas. Nesse caso eu seleciono toda a tabela e depois disso venho aqui na guia inserir. No grupo gráficos eu tenho ali uma diversidade de gráficos que eu posso escolher, tá? Então aqui eu tenho já a opção de gráfico de coluna. Se eu quiser utilizar por aqui eu posso vir, clicar e já terei o gráfico adicionado, mas eu não quero mostrar essa parte desse jeito. Quero mostrar assim uma visão mais geral para termos uma ideia de como inserir qualquer gráfico. Então, tendo a minha tabela selecionada, eu venho aqui inserir, em vez de selecionar esses gráficos, eu venho em gráficos recomendados. Em gráficos recomendados, eu venho aqui na tela ou no menu ao lado, que é todos os gráficos, e ali eu tenho disposto todos os gráficos que o Excel tem. Então, eu tenho aqui gráfico de linha, circular, barras, área, dispersão, mapa. Todos os tipos de gráficos que o Excel tem, eu tenho ali bem estampado. Então, o que eu vou precisar fazer claramente é escolher o gráfico que eu desejo inserir e clicar em OK. Atenção que essa maneira de inserir gráficos serve para todos os tipos de gráfico. Nesse primeiro exemplo vamos utilizar o gráfico de coluna, mas podes utilizar o mesmo método para inserir qualquer gráfico no Excel, tá? Então aqui, no nosso caso, gráfico de coluna, selecionamos o gráfico e OK. Já temos aqui o nosso gráfico inserido. Um detalhe sobre os gráficos é que a formatação de largura ou comprimento das mesmas é feita como se fossem de imagens. Então essas opções aqui nas laterais é que nos dão a possibilidade de arrastar e aumentar a largura ou o comprimento dos nossos gráficos. Então eu vou alinhar numa altura semelhante da tabela. Pronto, se eu tenho aqui o meu gráfico de coluna já inserido. Então, para inserir um gráfico no Excel, essas são as fases. Seleciono os meus dados de entrada, nesse caso a minha tabela, vou na guia inserir, clico em gráficos recomendados, vou em todos os gráficos, escolho o gráfico que eu desejo utilizar e clico em OK. Tá? Agora, vamos editar ou formatar esse nosso gráfico. Uma atenção que
aqui no nosso ambiente do gráfico, sempre que nós quisermos retirar qualquer coisa, a única coisa que precisamos fazer é clicar e depois clicar em delete. Clicar e clicar em delete. Eu posso remover literalmente qualquer coisa. Clicar e clicar em delete. Ou seja, selecionar e clicar em delete. Tá? Eu vou devolver aqui tudo. Ctrl Z. E vamos lá. A primeira formatação que eu vou fazer é remover essas linhas que estão no fundo do gráfico. São linhas que provavelmente, pelo menos a mim, incomodam, então provavelmente a ti também vão incomodar e dão um aspecto assim meio que desconfortável. Então eu vou clicar e clicar em delete. Boa. Para eliminar isso. Fora isso, eu posso também eliminar aqui o meu título, mas no nosso caso eu não vou eliminar. O que vou fazer agora é formatar os textos que eu tenho no meu gráfico. Então tenho o eixo do Y, certo? E o eixo do X. No Y eu tenho os valores das vendas e no X eu tenho o nome dos funcionários. Então eu vou formatar agora esses textos. E nos gráficos os textos são formatados como se fossem textos normais, tá? Então é selecionar e ver aqui no grupo base ou na guia base, no grupo tipo de letra e fazer as formatações normais. Eu venho aqui e vou substituir o tipo de letra para Times. Mudar o tamanho para 8. E vou colocar a cor para preto. Vou fazer o mesmo para aqui, o eixo de X. Mudar o tamanho. Aqui vou reduzir o tamanho para 7, para ele ter uma exposição assim meio mais linear, tá? Mudo o tamanho para 7, mudo a cor e pronto, já tenho ali um gráfico assim meio que mais soft. Boa. Até aqui então fizemos umas formatações básicas no gráfico, mas eu ainda posso fazer mais formatações. Um detalhe nos gráficos é que esse fundo no gráfico normalmente é branco. Então se nós, por exemplo, pintarmos o fundo da nossa planilha, veremos que ele é mesmo branco, porque ao pintar de amarelo eu tenho ali o gráfico ainda a sobrepor. Mas eu posso retirar esse fundo e deixar ele transparente, que às vezes acaba sendo muito bom para enquadrar em qualquer ambiente, tá? Então eu vou retirar esse fundo, clicando e vindo aqui na guia estrutura, na guia formatar. É uma guia que é adicionada depois de adicionar um gráfico, na guia formatar. E eu tenho aqui essas duas opções. Tenho a opção preenchimento da forma e tenho a opção de contorno. Contorno são as linhas que ficam na lateral do gráfico, que eu também posso retirar. Olha essas linhas. Então eu posso vir aqui em sem contorno para retirar, ou posso colocar uma cor mais forte se eu quiser ver, tá? Eu vou retirar e vou retirar também o preenchimento, que é o fundo do gráfico. Eu venho aqui em sem preenchimento. Bom, agora se eu pinto aqui o meu fundo, vejo que ele já reflete aí no meu gráfico, porque agora o meu gráfico está sem fundo, tá? Isso é muito bom porque acabamos tendo um gráfico que é ajustável para qualquer ambiente. Se eu tiver um ambiente de uma outra cor, consigo ajustar o meu gráfico, tá? Bom, vamos lá formatar aqui também o título. Vou colocar um preto, negritar e pronto, já serve. Após isso, nós podemos formatar também as barras do meu gráfico. Como é que eu faço isso? É clicando, ela assim selecionou, venho aqui na guia formatar e vamos utilizar essas duas opções, que é preenchimento da forma e contorno da forma. Contorno da forma nós podemos deixar sem contorno. Utilizamos mais o contorno da forma quando estamos a trabalhar com os gráficos que têm uma espessura bem fina, como o gráfico de linha. Ali sim, utilizamos mais o contorno da forma do que o preenchimento da forma, tá? Mas aqui podemos zerar o contorno e utilizar apenas o preenchimento. E eu vou escolher aqui uma cor. Boa. Temos aqui uma cor para o nosso gráfico, tá? E mais ainda, nós podemos formatar uma barra por vez. Vamos lá supor, eu quero pintar de vermelho quem foi o pior vendedor dessa época. Então eu vou controlar aqui na minha tabela. O pior vendedor, vamos lá, é
Prontos, a Rafaela. Ela teve uma venda de 75, basicamente 75 euros, e teve pessoas que venderam muito mais. Então eu venho aqui em Rafaela, clico uma vez, o Excel seleciona todas as barras, clicando pela segunda vez, o Excel seleciona só aquela. Tá? Então eu venho aqui em formatar e posso mudar o preenchimento para vermelho, para sinalizar que ela foi a pior vendedora. E também posso fazer a mesma coisa com o melhor. Venho aqui na minha tabela, procuro o melhor. Pronto, é o Francisco. Após isso, venho aqui, acho o Francisco, ver isso, aqui, uma vez para selecionar tudo, segunda vez para selecionar apenas o Francisco e mudo aqui o preenchimento. Atenção que aqui o preenchimento eu posso mudar por aqui ou posso mudar mesmo aqui na guia base também, tá? Aqui eu posso também fazer a mudança do preenchimento. Então vou colocar verde para sinalizar que foi o melhor vendedor. Bom, então aqui já temos um gráfico assim com um aspecto mais assim atrativo visualmente e acaba comunicando também muito, porque nós conseguimos, além de formatar, mostrar quem é o pior vendedor e quem foi, perdão, o melhor vendedor. Nesse caso utilizamos as cores padrões, que normalmente o vermelho acaba simplificando algo ruim e o verde acaba simplificando ou mostrando, ilustrando algo bom, tá? A última coisa que eu posso fazer aqui é aumentar a espessura. A última não, uma das coisas que eu posso também acrescer é aumentar aqui a espessura das minhas barras. Como é que eu faço isso? Duplo clique. Após isso, eu tenho aqui no menu opções de série, eu tenho aqui a opção largura do intervalo. Aqui em largura do intervalo, nessas percentagens é onde eu posso aumentar ou diminuir o tamanho das minhas barras, tá? Aumentando a percentagem, eu diminuo as barras. Aumentando, eu diminuo as barras. E diminuindo as percentagens, eu aumento as barras. Eu particularmente gosto das barras mais largas, porque acabam representando assim um gráfico bem mais fixe. Tá? Então eu vou aumentar. E boa. Pronto, já tenho aqui o meu gráfico. Após isso, eu vou remover o eixo de Y, porque eu quero fazer aqui algo bem mais interessante. Já vimos que para remover qualquer coisa no gráfico é clicar e clicar em Delete. Prontos, removi. Agora vamos ver como adicionar qualquer coisa no gráfico. Então, sempre que eu quiser adicionar qualquer elemento no gráfico, eu venho aqui nesse mais cá acima, canto superior direito, clico, e aqui eu tenho uma diversidade de opções que eu posso adicionar no meu gráfico. Tenho aqui os eixos, que eu posso adicionar ou retirar, título dos eixos, título do gráfico, etiqueta de dados, tabela de dados, barra de erro, linhas de grelha, legenda, uma diversidade de opções que eu posso utilizar. Atenção que em cada opção normalmente tem sempre essa seta que acaba nos dando mais opções sobre aquela opção, tá? Então ali nós podemos ir forçando e ver o que pode-se fazer mais aqui nessas opções. Mas no momento nós vamos focar apenas num recurso que é etiqueta de dados. Tá? Então eu venho aqui, seleciono etiqueta de dados e ele já adiciona aí. Então, o que é que eu fiz? Eu eliminei o meu eixo de Y e coloquei os valores que representam cada vendedor no topo de cada vendedor, para facilitar a compreensão. Então esses valores também posso formatar. Eu venho aqui, seleciono, mudo a cor para preto e posso mudar também o tamanho para 7. Posso negritar também para ter assim um pouco mais de ênfase. Boa. Então é isso. Eu vou mostrar aqui de onde saímos e até onde estamos, tá? Então nós saímos disso. Saímos disso e chegamos nisso. É uma evolução assim muito top mesmo. Saímos disso e chegamos nisso. Tá?
Sei que provavelmente eu tenha sido um pouco rápido na explicação, mas tens a opção sempre de recuar e rever o vídeo, então não hesite, podes recuar e rever o vídeo e terás o acesso por mais tempo, então não precisas ver o vídeo sós, vai vendo e pega assim os detalhes que acabam escapando durante a primeira vez que estiveres aqui a ver, tá? Boa. Então esse é o primeiro exemplo, nós fizemos aqui uma formatação básica de um gráfico de coluna e vamos prosseguir para o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo é inserir um gráfico de coluna que é semelhante a este, mas depois disso vamos ter que adicionar um gráfico de linha por cima. O exercício aqui diz, faça um gráfico de colunas com as vendas, nesse caso as vendas que nós temos aí, e é literalmente o mesmo que fizemos aqui. E a segunda parte é a meta de venda é de 100 mil euros. Coloque um gráfico de linha vermelha que representa a meta. Então vamos lá ver como fazer isto. A primeira parte é fácil, eu mesmo que fizemos a vez passada, então vou fazer relativamente rápido. Eu vou selecionar os dados, inserir e gráficos. Boa, tenho aqui o meu gráfico. Vamos lá, vou tirar essas grelhas do Excel porque acabam me incomodando. Guia V, linhas de grelha e já tiro. Boa. Vamos lá, vou dimensionar, remover isto. É só delete. Vou deixar aqui esse eixo. Aqui vou colocar para 7. E boa. E boa. Vou mudar aqui. Boa. Pronto, basicamente estou a replicar tudo o que fizemos no exemplo passado, tá? Que é formatar aqui o meu gráfico. Prontos, até aqui já está bom. O que o exercício pede na segunda parte é para colocarmos um gráfico de linha neste meu gráfico. Como é que eu faço isso? No Excel, sempre que eu quiser adicionar dados num gráfico, eu vou precisar vir aqui no gráfico, botão esquerdo do mouse, ou botão direito, perdão, e venho aqui na opção selecionar dados. Para adicionar dados no eixo do Y, eu adiciono aqui nessa aba do lado esquerdo, e para adicionar no eixo de X, eu adiciono aqui nessa aba do lado direito. No nosso caso, precisamos adicionar mais um gráfico tendo como base os mesmos vendedores, então eu vou adicionar no eixo de Y, tá? Então eu venho aqui em adicionar e o que é que eu faço? Eu aqui dou o nome à série, nesse caso meta, e aqui abaixo só preciso colocar a meta, tá? No nosso caso é 100 mil, ok, e pronto. Eu já tenho aqui a meta adicionada, mas ela adicionou apenas para um. Eu quero adicionar para todos, tá? Ignoramos ainda o fato de que é um gráfico de coluna, mas eu preciso adicionar ele para todos. Então, para fazer isso, eu vou precisar colocar a meta aqui na minha tabela. Eu venho aqui, adiciono mais uma coluna meta e coloco que é de 100 mil. Vou replicar para todos. Mudo a formatação. Vou pegar a formatação daqui com pincel, coloco neste. Vamos aqui é só aumentar o tamanho. Boa. Então aqui o que eu vou fazer? Vou voltar para lá. Clico no gráfico, botão direito do mouse, selecionar dados. E aqui em metas eu vou editar. E em vez de colocar diretamente 100, eu vou selecionar toda a coluna que eu tenho aqui. Selecionei, ok. E pronto, ele já tem ali o gráfico adicionado. Para mudar de tipo de gráfico é simples. Eu só preciso selecionar, vir aqui na guia inserir e escolher qual é o gráfico que eu quero substituir. Então eu venho aqui, em linha, e pronto, eu tenho ali o meu gráfico de linha. Tá? E agora o último detalhe que é colocar vermelho. Eu venho aqui e mudo aqui. Primeiro o contorno, coloco sem contorno e o preenchimento coloco
Opa, olha, selecionei o elemento errado. Tenho que selecionar aqui o gráfico. Sem contorno. Boa. Na verdade eu vou ter que colocar o contorno, como disse na vez passada, ou como disse anteriormente. Sempre que forem gráficos assim bem mais finos, eles vão precisar mais do contorno do que do preenchimento. Então eu preciso colocar o preenchimento a vermelho. O contorno, perdão. Contorno. Bom, então assim é como eu faço para adicionar gráficos nos gráficos. Tá? Eu ainda posso acrescentar aqui um exemplo, que é adicionar esse mesmo gráfico que eu tenho aí, mas em linha. Eu venho aqui, posso colocar vendas 2 e aqui nos dados eu vou selecionar os mesmos dados que eu tenho aqui. Ok e ok. E pronto, se ele adicionar ali um gráfico de linha. Tá? Eu vou colocar a verde para destacar. E pronto, o que eu fiz aqui é adicionar esse mesmo gráfico, mas em linha. E aqui nos gráficos de linha tem um recurso assim bué top, que acaba dando um aspecto visual muito incrível. É duplo clique e aqui na opção de... Nessa primeira opção de balde, eu venho aqui no final e tem aqui a opção suavizada. É uma opção muito boa, tá? Dá um aspecto visual muito top. Tá aí, ele suavizou o gráfico, olha como fez aí as curvas e é muito top, tá? Então, desse jeito é como eu adiciono um gráfico num outro gráfico, ou como eu conjugo dois ou mais gráficos, tá? Selecionar dados e adiciono aí os outros dados. Sem mais demora, vamos para o terceiro e último exemplo. Aqui eu vou adicionar um gráfico de linha para os produtos do estoque que eu tenho aí. Então, são produtos e eu tenho aí o estoque de cada produto, ou seja, a quantidade dos mesmos, e vou fazer um gráfico sobre isso. Aqui vamos utilizar um modo um pouco diferente. Primeiro vamos adicionar o gráfico, inserir, linha. Prontos, eu adicionei aqui o gráfico, ele está em branco porque não tem nenhum dado, eu não selecionei nada. Esse é um outro método que muitas pessoas também utilizam, que é adicionar primeiro o gráfico, depois disso, botão direito, selecionar dados e adicionando os dados, tá? Então eu venho aqui no eixo do Y, adiciono aqui a quantidade de estoque, é só selecionar. Prontos, ok. E aqui no lado direito eu vou adicionar o nome dos produtos. Prontos, ok. E ok de novo. Boa. Acredito que dá para entender, é super tranquilo. É basicamente o mesmo que fizemos para adicionar um gráfico dentro de um gráfico. Mas aqui nós temos um gráfico simples e nós adicionamos dados a esse gráfico. Muitas pessoas também utilizam esse método para inserir gráfico. Eu por exemplo, acho que é uma perca de tempo, porque dá para adicionar de formas mais rápidas, mas precisas saber e tens todo o direito de saber, tá? Então é isso, e eu posso aqui fazer também as formatações. Venho aqui, removo essa opção de baixo. Aqui nos meus dados posso formatar a preto, eu gosto de colocar sempre a preto. Preto, boa. Pronto, vou renomear aqui o meu título, quantidades. Não, vou colocar apenas stock. Boa. E negrito. Eu vou suavizar aqui o meu gráfico, já vimos como fazer, duplo clique. Nessa primeira opção de balde, aqui no final tem o suavizar. Boa, deu um estilo assim bem mais top. E já está feito. Tá? Então essa é uma forma que também é muito utilizada para inserir gráficos. A outra ainda é selecionar os dados, depois disso ele
ele vem aqui a opção de análise rápida. Eu posso combinar as teclas Ctrl e Q, ou ainda clicar na opção análise rápida, e aqui eu tenho a opção também de gráficos. Eu clico e eu posso escolher aqui os gráficos, ou virem mais gráficos para ele me dar a opção de todos os gráficos. Então eu posso aqui selecionar os gráficos, prontos, e já está adicionado. Também é uma opção bem simples de adicionar gráfico, tá? Então é isso. Não assim coisas uau a se falar sobre gráficos, mas são esses mínimos detalhes que acabam fazendo muita diferença. Então eu acredito que eu consegui passar alguma coisa para ti sobre gráficos, e é isso. Outros detalhes sobre a formatação de gráfico estão aqui, tá? Você pode colocar uma sombra, mudar o brilho, mudar o contorno aqui, mas esses detalhes assim são bem sensíveis, e um mínimo descuido acabas por colocar o teu gráfico, a tua planilha em risco, porque as planilhas são feitas para outras pessoas lerem. Então temos que ter cuidado com qualquer formatação, principalmente de cores, nas nossas planilhas, tá? Então aqui eu posso fazer outras formatações, posso mudar o preenchimento, deixar sem preenchimento, colocar um preenchimento assim de graduação, posso mudar as cores, posso colocar aqui um padrão, pronto. Aqui eu posso utilizar o que eu quiser, mas atenção que é sempre um pouco arriscado. Para terminar aqui sobre os gráficos, deixa eu devolver aqui a minha formatação anterior. Pronto, está aqui. Bom, aqui sobre os gráficos, sempre que nós adicionamos um gráfico, Excel acrescenta duas guias: a estrutura do gráfico e formatar gráficos. Aqui em estrutura do gráfico nós temos a possibilidade de ter algumas formatações já preparadas do Excel, tá? Então eu posso, se me apetecer e se for assim uma formatação boa para mim, eu posso escolher aqui uma formatação e utilizar. Eu nunca utilizo porque gosto de fazer as minhas coisas do zero, tá? Mas pode sempre utilizar. E aqui nessa mesma guia eu tenho a opção de alterar o tipo de gráfico depois de ter adicionado, tá? Se eu, por exemplo, decidir que já não quero utilizar esse tipo, eu venho aqui a alterar e posso escolher um outro tipo na boa. Escolho e já terei aqui o meu gráfico adicionado com os mesmos dados, tá? E na guia formatar é basicamente tudo que tivemos aí a falar. Aí eu tenho a opção de formatar tudo que eu tenho no meu gráfico, tá? Então é isso. Eu espero que tenham aprendido alguma coisa, sinceramente, e muito obrigado por decidirem investir no vosso conhecimento. E mais uma vez, a planilha que utilizamos está ali na descrição. E muito boa sorte na vossa carreira profissional.